A cada dia que o sol levanta, a cada dia que os olhos conseguem ver a luz que brilha no horizonte, nasce-se um problema. Ou nós já temos esse problema, que é justamente esse governo que se encontra como executivo. É lamentável que isto ocorra porque existe milhares de pessoas que são admiradores, que são encantados por essa figura nefasta, por essa figura desprezível, por essa figura em que sabemos muito bem as suas ações e as suas preocupações. É evidente que o governo federal ou executivo, ele não está muito preocupado em saber como está a saúde do seu país. E quando eu falo saúde, eu estou falando nos termos mais práticos do que podemos dizer economia. Se a economia vai mal, é evidente que outras coisas também vão mal. Esse governo não está preocupado, repito, com o Brasil, mas ele está preocupado em pôr em prática uma ideologia que não é bem uma ideia, é mais uma psicopatia da ação, que é o que eles aplicam como o inverso daqueles que pensam ao contrário. Então, todos que pensam ao contrário, que possa divergir com esse partido, ou com esse executivo, ou com algumas pessoas, ou mesmo com alguns admiradores ou encantados, é evidente que você vai conseguir uma boa de uma confusão. Mesmo porque nós temos que considerar o grau de entendimento e temos que considerar as vias em que essas pessoas foram alcançadas. Por outro lado, nós temos um outro mal, um mal maior. Um mal que não é simplesmente possível fazer com que esse mal ele possa simplesmente tornar-se bem, substituindo as peças. Na verdade, nós estamos praticamente nas mãos de pequenos grupos e que algumas pessoas têm a sua forma de admirar o algoz, admirar aqueles que colocam o jugo, admirar aqueles que colocam os grilhões nos seus pés, suas mãos, que limita a forma de pensar. E ainda assim essas pessoas são encantadas, são admiradoras dessas pessoas. As brigas do contraditórios, a confusão em que as pessoas se encontram, ela vem porque aquele que também é mais ou menos um tolo, que procura livrar essas pessoas. Então essas pessoas se levantam justamente com o seu livrador, ou com o seu salvador, ou com aquele que pode livrá-lo dos grilhões, livrá-lo do jugo, livrá-lo da penalidade em que são alcançadas e são aplicadas nessas pessoas, e essas pessoas se revoltam justamente pelo lado errado, ou com o lado errado, ou pela pessoa que deseja livrar essas pessoas. Nós temos visto que o segundo mal, ou a segunda cabeça da serpente, nós temos hoje é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje, você que me ouve do outro lado, ele é o causador, por ausência das perturbações e do desequilíbrio que nós estamos vivendo no Brasil. Muitos não sabem, mas existem instrumentos eficazes para que não possa ocorrer
nenhum dano à democracia. Mas aí nós já estamos falando de democracia se aquele que está no poder também fala de democracia. Mas a sua democracia, ela está alinhada com governos e regimes completamente ditatoriais. Estão alinhados com governos que aplicam ao seu povo o sofrimento de uma ideia, aquela ideia que eles querem aplicar no Brasil. E por via de terem já fragmentado o povo, porque apoderar-se da democracia é uma coisa, fragmentar o povo com uma arma simples que o comunismo e o socialismo usam, que é justamente dividir em classe, e ver com que essas pessoas possam agredir seus iguais, sem que essas pessoas possam serem alcançadas. São os que sofrem defendendo os seus agressores. É isso que está acontecendo no Brasil. Mas nós temos aquele que se diz representante do povo, que é o que tirou a democracia para si. Essa palavra democracia, ela não pode, de maneira nenhuma, ela ser representada por um estabelecimento que possa ter à frente desse estabelecimento uma pessoa ou algumas pessoas que possam alinhar seus pensamentos e chamar de democracia e alcançar o povo através da perseguição, da opressão, ou mesmo através da miséria que bate à porta de todos. Então, essa democracia que essas figuras do Congresso, do STF, do Executivo usa, não é a democracia que é de costume o povo serem chamados. Não é mais. E nesse engano, nós encontramos pessoas que podemos dizer que são analfabetos políticos. Mesmo que entre os 100% tenha 50 analfabetos políticos, não quer dizer que os outros 50% sejam pessoas inteligentes. Porque se houvesse pessoas inteligentes, realmente essa situação já estaria sido resolvida. Se não foi resolvida, é porque as pessoas que encontram-se nessas organizações ou nesses cargos, ou ocupando cargos nessas estruturas que ele chama estrutura democrática, que não pode ser porque o povo deixou de existir, o povo deixou de ser opinativo, o povo deixou de opinar, o povo deixou de reclamar porque não pode mais reclamar, não pode contradizer. Isso é uma afronta à própria democracia. Quer dizer, a própria democracia ela não pode reclamar dos atos contra a democracia. Platão ele falava o seguinte, quando ele começou a falar sobre república. Ele simplesmente definiu a república em uma sociedade em que essa sociedade representa o poder. E esse poder é que edifica as estruturas. Essa é a base de todo o governo moderno que nós podemos entender em qualquer parte do planeta. É o povo que elege. Então se definiu que o poder emana do povo, como está escrito na nossa Constituição. Só que o poder que emana, ele é chamado de democracia. E o poder que recebe através do sufrágio não pode ser a democracia. Eles são fragmentos da democracia. Eles são participantes
participantes atuantes da democracia. Porque é a parte em que a democracia se preserva para não se sujar com aquilo que eles vão combater frente a frente, que é justamente aquilo que aflige a nossa sociedade. E que estamos vendo que alguns criminosos têm os seus representantes no Congresso Nacional. Então podemos entender que o segundo mal, ele é muito maior, porque ele alimenta as outras duas cabeças dessa serpente que hoje atua na nossa república, atua como governo, atua como justiça, atua como legislativo, como legislador. Então, para que possa haver mudanças, é necessário que a democracia, que é o povo, eles possam adquirir um conhecimento extraordinário que não vem da noite para o dia, porque foi destruído há 40 anos. Então, da noite por dia, jamais pode-se haver mudança no Congresso Nacional, pode-se haver mudança na Justiça, pode-se haver mudança no Executivo. Por quê? Porque o que foi atuante nessa sociedade foi a divisão de classe. E nós, para não sermos um pouco vazios em relação ao que nós estamos falando, recentemente nós ouvimos nas redes sociais que um grupo de pessoas que chama-se Movimento ou Marcha das Mulheres Negras, essas foram recepcionadas em um local onde era baia para animal. Essas divisões, uma vez ocorrida, essas pessoas não têm a quem recorrer. Por quê? Porque as classes foram divididas e seria muito mais fácil se fosse o movimento das mulheres. Não precisava colocar outros adjetivos, mas das mulheres. Aí sim teria um movimento o suficiente para que pudesse ou viesse a ter força para poder, pelo menos, chamar a atenção do mundo. Mas movimentos com classe, elas não têm a quem recorrer. Simplesmente vai ficar no esquecimento. Assim como outros movimentos irão cair no esquecimento. Porque não tem quem possa ajudá-los. Diferente se houvesse uma unificação em que os iguais poderiam ter força o suficiente para fazer as suas mudanças e mudanças necessárias. O nosso Congresso Nacional, ele não pode de forma nenhuma, jamais e em tempo algum, ter mudanças para que possa alcançar essas mudanças no povo, ou restabelecer a democracia. Não se restabelece a democracia com poder, se restabelece a democracia com educação, com saúde, com segurança, com direito de compreensão de ir e vir, o Estado de Direito comum, o Estado de Direito de cada um, ao qual o bem comum seria justamente atendê-los a todos. Essas qualidades simples é que faz com que tenhamos um Congresso que torna-se fragmentos de uma democracia e que não podem essas pessoas serem chamados de forma nenhuma de democracia. Eles são simplesmente fragmentos, representantes de uma democracia. Então, esse segundo mal, essa segunda cabeça da serpente, é o que dá força aos demais para que possam estabelecer normas, comportamentos
atendimento, vontades dessas outras duas cabeças, que é justamente fortalecer as classes para dominar perpetuamente, até que todos possam se sentir de forma ineficazes, ou sem valores, ou sem valor, e esses possam simplesmente adotar o seu sistema a ponto de simplesmente dizer: nós vamos mudar isso aqui, nós vamos mudar isso aqui, nós vamos mudar isso aqui, e ninguém pode fazer nada. É o que nós estamos vendo hoje. É o que está acontecendo hoje. O lado que hoje estamos tendo uma esperança, que é uma falsidade muito grande, a esperança, ela é o cadeado, ela é a chave que prende a prática e a ação, que deveria estar com a democracia. Então muitos apostam nessa esperança em pessoas que se dizem de direita, que o que nós estamos vendo é que não estão fazendo nada, mas não estão fazendo nada não é porque não queira, é porque não podem. Não podem, e simplesmente começam as guerras das tesouras, quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato, e no meio dessa opressão já esquecemos a violência, esquecemos os furtos, esquecemos os roubos, esquecemos tudo, porque já estão falando em substituição, em política, quem vai ser presidente, quem vai ser governador. Já estamos nessa luta que não vai resolver coisíssima nenhuma, e são os que se perpetuam no poder da mesma forma os quais nós estamos encontrando. Só que o lado esquerdo quer uma outra mudança, querem simplesmente aniquilar através de todas as formas e atos que não seja perceptível à mente humana. Porque é fácil, é muito fácil. É só prometer, iniciar e cortar. E o resto a mídia faz de forma muito bem, que é fortalecer o engano desse governo que todos os dias, ao amanhecer ou ao levantarmos, encontramos com esse mal maior, que é esse governo e as demais cabeças dessa serpente que hoje está envenenando a todos nós brasileiros. Um abraço a todos, até mais.